Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. E o tema que estudaremos, na verdade, será um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o custo do descanso. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje vai fazer uma comparação entre a história de Davi e a história de Saul, os dois primeiros reis de Israel. Quando analisamos a história desses dois reis, algumas pessoas podem se perguntar, mas por que Deus rejeitou a Saul como rei? E Saul nem sequer chegou a cometer um pecado tão hediondo como o que o Davi acabou cometendo. Davi, ele desejou a mulher do seu próximo, ele teve relações com ela, teve um caso amoroso. Quando a situação ficou complicada, mandou matar o marido dela, e junto com ele, outros inocentes acabaram perecendo, tudo por conta do desejo desenfreado de Davi. Quando você olha para a vida de Saul, você não vê uma coisa tão odiosa como essa que o Saul tenha feito. Por que Saul foi rejeitado enquanto Davi foi perdoado e foi mantido no trono? Aliás, quando olhamos para a história, como já mencionei essa semana, Davi é apresentado como a grande referência de Israel, como o melhor de todos os reis. A partir dele, quando um rei fazia o que desagradava a Deus, o autor bíblico vai dizer, não foi como seu pai Davi. E quando andava no caminho do Senhor Deus, ele dizia, andou nos caminhos do Senhor Deus, tal qual o seu pai Davi. Davi se tornou uma grande referência da nação por todos os anos que se seguiram. Tanto que o próprio Deus vai revelar a Davi que da sua descendência, da sua linhagem, virá o Messias. E Jesus é chamado de o filho de Davi. Então, qual a diferença entre esses dois? A diferença é muito simples. Saul, ele foi escolhido por Deus e Deus viu nele um grande potencial. Deu a ele todas as condições necessárias, inclusive o seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que ele fosse um grande rei, para que ele fosse fiel a Deus, que ele fizesse com que a nação saísse daquela situação difícil na qual se encontrava, oprimidos pelos filisteus e outras nações em volta que estavam fazendo difícil a vida da nação. Deus queria que esse estado de coisas fossem modificados. Mas Saul, logo assim que ele se estabeleceu no poder, ele começou a achar que tudo aquilo vinha dele, que agora dependia dele manter o poder. E ele acabou rejeitando a vontade de Deus. Houve muitos momentos na história de Saul em que o Senhor Deus disse claramente que o que esperava que Saul fizesse, e Saul decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito. Saul, portanto, foi rejeitando a vontade do Senhor Deus. Quantas foram as vezes que ele foi confrontado pelo profeta Samuel para que reconhecesse os seus erros e se arrependesse verdadeiramente deles? Até mesmo no momento em que Samuel foi até ele e disse, o Senhor te rejeitou como rei. Ele olha para Samuel e diz assim, mas então não vá embora e me deixa mal diante do povo. Ele estava preocupado apenas com a sua imagem e não com os erros que havia cometido e com as consequências dele. Com Davi foi totalmente o contrário. Quando ele foi confrontado pelo profeta de Deus, pelo profeta Natan, imediatamente ele disse, pequei contra o Senhor. Pequei. Ele não se justificou. Ele não tentou encontrar um meio termo. No caso de Saul, quando ele foi confrontado por Samuel por não ter obedecido, ele começou a tentar encontrar justificativas para o seu ato. Davi simplesmente diz, pequei contra Deus. E por isso, quando ele reconhece o seu pecado, o Senhor Deus o perdoa no mesmo momento. As consequências vieram, é claro que sim. Mas o que nós podemos entender é que ele aprendeu as lições e, ao mesmo tempo, deixou que o Espírito Santo o levasse por aquele caminho. Houve graça para Davi, graça e misericórdia. No nosso guia de estudos hoje, a última frase que vai aparecer aqui é muito interessante. O texto diz assim, todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Essa é a grande diferença.
Saul nunca se arrependeu. Davi, por sua vez, se arrependeu e buscou mudança no seu coração. Eu espero que nessa semana você compreenda exatamente isso. Tudo começou na história de Davi, quando, por causa das circunstâncias, ele se deixou ficar inquieto. E, no meio disso tudo, se tornou mais fragilizado e não foi capaz de vencer a tentação, porque se afastou do caminho do Senhor. Houve graça? Claro que sim, mas também muita coisa triste nessa história. Não precisamos passar por uma história como essa para experimentarmos a graça de Deus. Mas eu gostaria que pudéssemos aprender com ela e entender que mesmo que cometamos o pior de todos os pecados, se é que podemos dizer assim, existe graça e perdão quando o arrependimento brota no coração. Vamos orar, pedindo a Deus para que nos ajude a aprender com essas histórias. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra encontramos homens como Davi, que pecou, errou, mas que reconheceu o seu pecado, se humilhou diante do Senhor, e a graça de Deus o envolveu, perdoou e restaurou. Te peço que nos ajude a podermos aprender com a história dele, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?